Pessoal, então vamos começar então oficialmente aqui. Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações aqui da Uniswan, né? Toda quinta-feira a gente está aqui garrado. Então, pessoal, deixa eu só para ficar registrado aqui, como eu já tinha falado agora há pouco com vocês, mas só para ficar registrado para quem depois for assistir a aula, né? Na semana passada, infelizmente, a gente não teve a nossa aula em função lá do evento que a faculdade fez, né? Era dia do administrador, então a faculdade convida os alunos e tal, a gente respeita, tudo bem e tal, mas eu não posso atrasar com a matéria. Essa matéria dessa disciplina é muita coisa. Vocês estão vendo que nós ainda estamos finalizando hoje a unidade 1, que essa unidade 1 ela é mais extensa. Então, né, como eu tinha falado agora há pouco com a Beatriz, semana passada, eu mandei a aula da outra turma para vocês assistirem, que era pegando a partir de escala gráfica para frente. Então, quem não assistiu a aula da semana passada que eu postei, da outra turma, porque a matéria era a mesma. Tudo que eu falei na outra turma era o que eu ia falar na turma de vocês. Quem não assistiu, eu peço esse final de semana para assistir. Tentem assistir aquela aula da quinta-feira passada, que foi a aula da outra turma, para você entender as outras metodologias tradicionais de avaliação de desempenho, que aí me traga só as dúvidas. A aula está muito bem explicadinha, eu acho que você vai entender. Aí, se tiver alguma dúvida, anota, que aí, na semana que vem, eu só tiro as dúvidas só de vocês. Tá? E que aí eu não atraso, a gente não perde tempo, senão hoje, se eu for ter que voltar naquele assunto da semana passada toda, a gente perde um dia, vai perder muita coisa, né? E infelizmente nós não tem tempo sobrando para vir. Então, olha lá, onde a gente estava, só para relembrar. Na última aula que eu dei para vocês, há 15 dias atrás, eu fui até aqui, escala gráfica. Então, eu me lembro, começamos os métodos, vou fazer uma revisão rápida. Começamos os métodos tradicionais de avaliação de desempenho. Na última aula, 15 dias atrás que eu dei para vocês, eu falei de escalas gráficas, mostrei um exemplo aqui, um exemplo resumido, né, de um formulário de uma escala gráfica. Você, de um lado, você coloca lá o que você quer avaliar das pessoas. Nas colunas, você coloca ou de péssimo a ótimo, né, péssimo, ruim, regular, ótimo, bom, ou 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí você que também cria a escala aí do jeito que você achar melhor aí para sua empresa aí. E aí o avaliador dá as notas lá e tal. Se for o caso, de repente chama a pessoa para mostrar para ela, conversar com ela, ou passa para o RH, aí fica a critério, né, de cada empresa. Tem suas vantagens e desvantagens, eu tinha falado já, que esse método ele é meio superficial, né? Porque aqui, ó, qual o critério que o cara usou para dar um 3, para dar um 4? E aquele funcionário que ele deu um 5. Por que ele deu um 5 para um e deu um 3 para o outro? Qual critério ele usou? Fica da cabeça dele ali. Ó. Não teve um indicador. Esse é que é o problema dessa escala gráfica, né? Então, pessoal, em função desse problema, dessa escala gráfica ser meio subjetiva, né? Ela é subjetiva e ela ainda pode dar um efeito aquele efeito halo, que eu tinha falado nas aulas anteriores, de você acabar generalizando, né? Você começa a avaliar a pessoa e ela é muito boa em certos quesitos, esse é o efeito halo, né? Ela é muito boa, a produção dela é muito alta, a qualidade dela é muito alta, e você embala e vai também generalizando e avaliando ela bem em outras coisas que, de repente, ela não era tão boa. Esse aqui é o problema. E você não tem um indicador. É por isso que hoje nós vamos entrar já na aula falando dos indicadores, os novos métodos são baseados em indicadores. Né? Então, por isso que a gente vai ver as diferenças aí, como é que é feito. E quando você tem um indicador, a pessoa tem as metas para bater, se ela bateu as metas, beleza, ela é bem avaliada. Se não bateu, se ela foi mais ou menos, vai ter a nota mais ou menos. Se ela foi mal, vai ter a nota ruim. Não tem como, a pessoa não bateu meta nenhuma, o avaliador vai dar uma nota alta para a pessoa na avaliação dela, como? Então, ele não tem essa subjetividade que essa escala gráfica tinha.
Então, até, pessoal, aí nessa aula da semana passada que foi gravada, que eu quero que vocês assistam, eu vim falando de outros métodos que vieram sendo criados, ainda no grupo lá de métodos tradicionais, mas que já eliminou um pouco. Vou falar rapidamente, fazer um resumo. Esse aqui, ó, escolha forçada. Esse escolha forçada, você cria um formulário, ó, onde lá no início tem um cabeçalhozinho com o nome, o cargo, o departamento da pessoa. E como que é essa escolha forçada? Ó? Você cria um formuláriozinho, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para você. Aqui eu coloquei 4 grupos de frases, podem ter mais grupos, tá? Aqui tá meio resumido, né? Mas, ó, cada grupo tem 4 frases. E aqui tem uma coluninha para eu colocar mais e outra coluninha para colocar menos. Como é que eu vou fazer? Eu vou estar avaliando uma pessoa. Em cada um desses grupos aqui, ó, em cada um eu vou pegar a frase que mais se aproxima daquela pessoa, eu marco com mais. E a frase que menos se aproxima, eu marco com menos. Onde ele precisa melhorar, eu marco com menos. Que aí é por isso que chama escolha forçada. Eu sou obrigado a marcar, a escolher ali uma frase que mais se aproxima e uma que menos se aproxima. Então, não tem aquela coluna do meio. Eu não tenho muita subjetividade. Esse método aqui, ele já eliminou um pouco dessa subjetividade. Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que eu esteja avaliando... Lembra daquele cara lá que eu falei da minha empresa lá, que trabalhava comigo? Que ele tinha uma produção muito alta, mas ele era ruim para trabalhar em equipe. Então, vamos pegar um tipo de profissional desse. Né? É um cara que tem uma produção alta, ele fechava muito contrato, mas o pessoal da equipe reclamava dele, não dava certo muito com ele, sabe, tinha um jeito meio estranho. Então, olha só, vamos supor que eu estou avaliando uma pessoa com o perfil daquele. Então, ó, apresenta produção elevada, opa, é uma das frases que mais se aproxima dele, eu vou marcar com X. E a que menos se aproxima, ó, é muito sociável? Não, ele não era muito sociável, então eu vou marcar com menos aqui. Só, eu marco uma que mais se aproxima e uma que menos se aproxima. Próximo, tem espírito de equipe? Não, tá vendo? Ele não trabalhava bem em equipe. Então, já vou marcar aqui também, ó. Tem espírito de equipe? Né? Não. Gosta de ordem? Não suporta pressão? Aceita crítica? Não, ele era bem ordenado, ele gostava de ordem. Então, beleza. Que mais se aproxima dele aqui. Vamos mais um só, para a gente abreviar. Dificuldade de lidar com pessoas. Tem bastante iniciativa. Gosta de reclamar. Tem medo de pedir. Não, ele tinha bastante iniciativa. Aquele cara lá, ele tinha bastante iniciativa. Então, ó, vou marcar aqui. Ele tinha bastante iniciativa, onde mais se aproxima dele, marco com mais. E dificuldade de lidar com pessoas. Ele tinha problema. Então, ó, eu não vou para o terceiro, não, para eu abreviar aqui, para você entender, né, para eu poder passar para frente. Então, ó, se eu fosse usar essa escolha forçada lá naquela empresa, avaliando meus funcionários, eu ia fazer uma para cada um, né? Naquele cara lá, eu ia marcar com X. Mas tá bom, dá para você entender aqui. Ó, eu ia chamar ele para uma conversa e ia mostrar para ele o que eu avaliei dele. Ó. Ele continua apresentando uma produção elevada, mas ele está tendo problemas ainda de trabalhar com o pessoal. Ele tem, né, aqui também eu marquei a mesma coisa, a dificuldade de lidar com pessoas. Ele tem iniciativa, eu vou mostrar para ele, ó, eu continuo achando, você tem um carro, você tem iniciativa, você tem isso de bom, mas está tendo dificuldade de lidar com pessoas, você não está sendo muito social, o pessoal reclama de você, você não está tendo espírito de equipe. Aí eu vou mostrar para ele o que ele teve de bom e os aspectos que ele precisa melhorar. Por isso que ela chama escolha forçada. Eu sou forçado a escolher ali a frase que mais se aproxima e a que menos se aproxima. E aí, com uma metodologia dessa, eu elimino bastante aquele problema da subjetividade, né? Então, tem as vantagens e desvantagens dela aqui, que depois, quem puder, depois vai assistir a aula lá, vai ver, né? Mas aqui, rapidamente, ela elimina aquela superficialidade, elimina o efeito halo, né? Aquele efeito halo também, você elimina aquilo também. Você vir dando nota boa em tudo para a pessoa.
Aqui você é obrigado a marcar onde ele está pecando. Então, elimina também esse efeito halo. Tá? Tem algumas desvantagens também, né? Quando está assim, ó, não nenhuma participação do avaliado. Quando eu estou fazendo isso aqui de modo 90 graus, né? Aquele top-down, aí não está permitindo. Agora, eu posso fazer essa avaliação e chamar a pessoa para ela compartilhar comigo ali as notas que eu dei, o que eu achei dele, para também ouvir um pouco dele também, fazer mais no estilo 180 graus. Aí também eu estou permitindo que ele participe, né? Aqui o autor colocou ali, ó, nenhuma participação do avaliado, quando porque normalmente essa escolha forçada, há alguns anos atrás, aí, isso era muito usado no modo 90 graus. O avaliador montava um formulário, né, parecido com esse aqui, o avaliador, ele fazia a sua avaliação, passava isso para o RH. Depois o RH dava lá o resultado para o avaliado, mas não permitia que o avaliado participasse. Era só mesmo 90 graus. Então, por isso que ele coloca aqui nenhuma participação. E aí, gente, na aula passada eu falei de várias outras. A pesquisa de campo, né? A pesquisa de campo é um tipo de avaliação que se aprofunda um pouquinho mais. E essa pesquisa de campo eu também vou falar de forma resumida, depois você assiste a aula lá. Na aula eu falei com bastante riqueza de detalhes, na aula que eu pus da gravada semana passada. Aqui agora a diferença é que essa aqui, sim, ela é bem no modo 90 graus. Porque aqui ela é feita pelo gestor de staff junto com o gerente de linha. O que é isso, professor? Deixa eu explicar. O gestor de staff é, por exemplo, lá, o diretor de RH. Vamos primeiro entender, gente, para vocês entenderem o que é staff. Deixa eu pegar um material de uma outra turma minha aqui, de modelagem, só para passar para você entender o que é o staff aqui, ó. Quer ver aqui, ó? Quando eu dou aula de estrutura organizacional, eu falo sobre isso, ó. O staff é esse cara aqui, ó. Presta atenção nesse organograma. Você tem o diretor geral, diretoria geral. Aí quem que é esse cara aqui, ó? Esse cara, ele é chamado de staff. Ele não é, esses aqui são os de linha, ó. Esses aqui, ó, gerente financeiro, gerente de produção, gerente de marketing, são os cargos de linha. Esses dois que estão aqui do lado, esse aqui também, ó. Esse cargo aqui também é um cargo de staff. Ele é o quê? Ele é um cargo de assessoria. Ele não está ali na linha do organograma, ele não toma decisões. Esses cargos aqui de linha são cargos que tomam as decisões. Ele é o chefe do setor lá, ele que toma a decisão. Agora, esse cara aqui, ó, ele orienta, ele assessora. É um cara que tem um conhecimento maior, é um especialista. Então, muitas empresas hoje, elas colocam aqui, ó, um cargo de diretor de RH, essas grandes organizações. Se você for aí nessas multinacionais aí, grandes, e pega o organograma de uma multinacional, pode ter alguma que não tenha, mas muitas multinacionais hoje, elas já têm um carinha aqui assim, ó, diretor de RH. Esse cara, ele é importantíssimo dentro da empresa. Ele está aqui direto aqui, ó, assessorando a diretoria da empresa e ele fica aqui assessorando todos os outros gerentes. Ele dá assessoria de RH para todos os outros gerentes da empresa. Esse é o cara de staff, aqui é o de linha. Então, a empresa que adota aquele pesquisa de campo, normalmente ela tem um cara, uma pessoa nessa função de staff. É um diretor de RH ali, e aí esse diretor de RH, por exemplo, na hora de avaliar os funcionários aqui do setor financeiro, porque aqui está resumido, né? Tem mais assistentes para aqui para baixo, tem o supervisor financeiro, coordenador financeiro, assistente financeiro, tem o gerente que comanda o setor. Nessa pesquisa de campo, esse diretor de RH, ele vai, juntamente com o gerente financeiro, vai sentar com ele e eles vão avaliar as pessoas dessa área. Depois ele vai sentar com o gerente de produção, por isso é uma pesquisa de campo, ele vai a campo. Esse diretor de RH vai sentar com o diretor de produção, eles vão avaliar juntos o pessoal da área de produção, depois ele vem aqui, senta com o gerente de marketing,
e os dois juntos vão avaliar todas as pessoas da área de marketing, e ele vai fazer uma pesquisa de campo mesmo, uma entrevista com o gerente de marketing para avaliar cada funcionário de cada setor. Então, eu só quis abrir um parênteses aqui e mostrar o que é o staff aqui, para você não ficar perdido a hora que está falando isso aqui, né? Então, aqui tem um modelinho também. Na aula da semana passada eu estou falando com bastante riqueza de detalhes, né? Que eu estou correndo porque tem a aula gravada da semana passada. Ela é feita em quatro etapazinhas. Tem uma avaliação inicial, o formulário está aqui, né? O nome da pessoa. Então, esse cara de staff, ele vai lá no gerente financeiro e vai falar, bom, vamos avaliar então primeiro o assistente fulano de tal. O que pode ser dito desse funcionário? Qual foi o desempenho dele? Mais do que satisfatório? Satisfatório ou insatisfatório? E aí tem uma avaliação inicial com várias perguntas abertas. Por que o desempenho foi insatisfatório ou foi satisfatório? Por quê? Quais motivos? Uma série de perguntas, aí passa para a próxima etapazinha, uma avaliação complementar. Que tipo de ajuda esse funcionário recebeu? Quais foram os resultados dele? Ele está precisando de treinamento? Já recebeu treinamento? Então, aqui tem uma série de perguntas que são exemplos, né? Não quer dizer que tem que ser só essas perguntas aqui, não. Aqui é um exemplo. Você, se for montar um formulário, você pode colocar mais perguntas, pode tirar a pergunta daqui. Se não quiser, se quiser eliminar essa pergunta aqui, você pode eliminar. Pode acrescentar mais perguntas, fica a seu critério. Depois, tem outro grupo de perguntas já ligadas ao planejamento. Eles, então, olha para você ver, esse formulário de pesquisa de campo, uma vantagem dele é que ele já está pensando num planejamento já. Quais são as ações futuras recomendadas a esse funcionário? Né? E aí, depois, um acompanhamento. Né? Depois que avaliou, sugere-se que sempre venha fazendo um acompanhamento desse funcionário. Então, pessoal, eu estou passando aqui de forma rápida, só para você também não ficar muito perdido, mas volto a dizer, muito bom que você assista a aula da quinta-feira passada, que eu coloquei da turma de sexta, porque quinta não teve aula por causa do evento. Então, rapidamente, as vantagens e desvantagens aqui, como eu falei, você está aproximando mais o gerente de staff do gerente de linha, isso é bom, dá uma aproximação dos dois. Esse método já permite um planejamento de ações futuras, enquanto os outros, né? Porque qual um dos maiores problemas daqueles métodos lá, por exemplo, escala gráfica? Que a gente vai ver que os novos métodos, hoje a gente vai começar a ver, uma grande vantagem dos métodos modernos é que os métodos passados, você esperava fechar o ano para avaliar o ano do funcionário. Ou então semestralmente, né? Passava o semestre todo, aí no final do semestre você parava e avaliava o funcionário. E aí, né, tinha empresa que avaliava no final do ano. Então isso é ruim porque você espera fechar o ano para avaliar e para ver que o funcionário não bateu meta nenhuma. Aí já acabou. Aí já passou o ano. Aí é sentar e chorar o leite derramado, como diz lá em Minas Gerais. Aqui não, você traça um planejamento. Nos métodos modernos de hoje, você vai ver isso muito bem. Tem um indicador, uma meta para a pessoa bater. E você vai acompanhando. Ao longo do tempo, você vai acompanhando periodicamente. Porque se você perceber que a coisa não está indo bem, você toma alguma ação corretiva. Você vai entender o porquê que não está dando certo, que onde que está errando. E tenta tomar uma ação corretiva para a coisa se acertar, para que no final do ano, pelo menos fique o mais próximo possível do resultado que a empresa queria. Porque esses métodos passados, esperava fechar o ano, aí você avaliava o funcionário, dava lá uma avaliação ruim para ele lá, e dava o resultado para ele, que ele foi mal avaliado em tudo. Gente, aí já passou. Aí não bateu meta nenhuma, você nunca que bate meta. Por isso que era difícil de se bater. Agora não, você tem indicadores e tal. Então, essa pesquisa de campo, ela também já vinha preocupada com esse planejamento já também. Foi um início aqui.
Agora, desvantagem, rapidamente, tem um custo operacional mais elevado, você precisa ter um especialista, você precisa ter uma pessoa. Então, empresas pequenas, por exemplo, não tem esse especialista de RH lá, que dá assessoria para os outros órgãos. Para você contratar um cara desse para dar esse tipo de assessoria, é um custo alto, o salário dessa pessoa não é baixo, né? Então, ele não é tão indicado para empresas que estão começando a vida e tal, né? É um processo mais lento também, porque o cara vai a campo, né? Esse diretor de staff lá, o gerente lá de staff, ele vai setor por setor entrevistar cada um dos gerentes de cada setor para avaliar cada um dos funcionários. Então, é um processo um pouco mais lento e tal, né? E também tem pouca participação do avaliado. Aqui sim, porque realmente quem está avaliando é o gestor de staff com o gerente de linha, né? Não tem tanta participação do funcionário. Aí nós falamos dos incidentes críticos nessa aula que eu gravei, que esse incidente crítico também, ele veio também para eliminar essa subjetividade. Ele é simples de usar. Ó. Você, de um lado, vai colocar uma coluna onde você vai listar os aspectos excepcionalmente positivos do empregado, do outro, os aspectos excepcionalmente negativos do empregado. Então, você não tem muito aquela questão da subjetividade, do efeito halo. Também já foi um método que veio para eliminar aquilo. Vantagens, né? Ele é fácil de montar e de utilizar e tal, mas o problema é que ele avalia só os extremos. Ele avalia o que o funcionário teve de muito bom e o que o funcionário teve de ruim. Deixa de lado os aspectos normais, né? E aí, então, eu depois falei também de uma metodologiazinha chamada lista de verificação, que essa lista de verificação, pessoal, ela é interessante a gente refletir numa coisa. É um dos métodos menos usados hoje, assim, ó. Ele não é essa lista de verificação. A gente nunca aconselha você a usar ele como uma metodologia principal de avaliação de desempenho da sua empresa. Mas em determinados casos, que eu vou dar um exemplo, ela pode ter a sua utilidade. Ela pode ser utilizada sim. Sabe por quê? Presta atenção aqui para você ver. Ó. Se você olhar essa lista de verificação, ela, de certa forma, ela é muito parecida com a escala gráfica. Aqui nas linhas, ó, você vai colocar o que você quer avaliar dos funcionários daquele setor. Quero avaliar, por exemplo, a habilidade dele de decidir, se ele aceita mudança, se ele aceita direção, se ele aceita responsabilidade, se ele tem atitude, se ele atende às regras da empresa. Então, se ele coopera com o trabalho dos outros, o que eu quero avaliar? E de cá eu vou dar uma nota de 1 a 5. Então, é muito parecido com a escala gráfica. Eu vou voltar lá na escala gráfica só para você ver, ó, que como que ele é realmente, olha lá, ó, ele é parecido com a escala gráfica. Mas só que tem um porém. Muitos administradores passaram a usar essa lista de verificação de uma outra forma. Quer ver? Deixa eu mostrar para você, ó. E aí que eu falo que ela, em algum momento, ela pode ser muito útil para você. Por exemplo, você deixa só uma coluna, por isso que ela é chamada de lista de verificação. Que aí você, se você precisar fazer uma avaliação rápida dos seus funcionários, como, por exemplo, se a empresa tomar uma decisão meio abrupta, meio, né, intempestiva, de reduzir quadro, chegou uma crise econômica, igual, você lembra o ano passado, né? Do nada veio essa coronavírus, assim, do nada. E assim, do nada, da noite para o dia, muitas empresas se viram obrigadas a dispensar pessoas. E aí o diretor lá virou, chamou seus gerentes. Gente, infelizmente, ó, pra você ver, foi determinado, isso foi uma coisa muito rápida, ninguém esperava aquela paralisação. E aí, do nada, paralisou tudo. E muitas empresas já previram que iam dar problema na empresa, que elas iam ter problema de continuar, então ia ter que dispensar pessoas, e aí? Chamou o gerente lá, fulano, olha só, infelizmente nós vamos ter que reduzir quadro com urgência, quero que você analise lá, eu preciso de diminuir 30% dos funcionários de cada setor, cada gerente aí vai ser responsável por me trazer aqui, essa semana ainda, eu preciso dos nomes dos possíveis, nós estamos acabando de avaliar, mas é muito provável que vai dispensar. Eu preciso dos nomes aqui, se a gente tomar a decisão de dispensamento,
dos nomes dessas pessoas que vão ser desligadas. E aí você se vê numa situação que precisa de fazer uma avaliação rápida. Não é? Aí essa lista de verificação, num caso desse, ela poderia ser usada. Porque aí, ó, você cria um formulário e você vem só ticando aqui, ó. É bem rapidinho, bem fácil de você usar. Você pega lá, faz uma para cada funcionário do seu setor. Vou avaliar o João. Ele tem habilidade de decidir? Tem. Eu marco aqui, X. Vou fazer aqui bonitinho assim, ó. Ele aceita mudanças? Não, então eu não marco nada. Ele aceita direção? Não. Ele aceita responsabilidade? Sim. Ele tem atitude no trabalho? Sim. Ele atende às regras da empresa? Nem tanto. Ele tem um espírito de cooperação? Tem. Ele tem iniciativa pessoal? Tem. Ele suporta trabalhar sob tensão e pressão? Nem tanto, então não vou marcar. Ele conhece o trabalho? Sim. Ele tem espírito de liderança? Sim. Então eu pego aqui, eu faço uma avaliação rápida do funcionário, se ele tem ou não tem aquela característica. Porque aí eu posso comparar com os demais funcionários para eu poder tomar uma decisão. E aí, então, por exemplo, nesse caso aqui, o que é que a empresa, eu tenho que entender o que é que a empresa estaria levando em consideração para desligar o funcionário, por exemplo. Se o diretor falar, não, ó, eu quero, ó, funcionário, por exemplo, que não estejam atendendo bem as regras da empresa, não estejam sabendo trabalhar sob pressão, para mim já são, assim, os principais aí que vão estar na nossa mira. Então, eu já sei direitinho mostrar para o diretor quem que eu vou querer desligar do meu setor. Se o diretor falar assim, ó, eu quero manter as pessoas que têm espírito de liderança, que têm, né, que atendam às regras da empresa, então eu pego a avaliação desse aqui, ó, ele não tem espírito de liderança, não atende às regras da empresa. Então fica fácil para eu poder tomar uma decisão. Ou num caso de promoção, o diretor chega e fala, ó, a gente está num momento bom aí, vamos esse mês aí, vamos aproveitar, vamos escolher algumas pessoas aí para a gente poder promover, fulano, então olha no seu setor lá. Aí você precisa de fazer uma avaliação rápida. Então esse método é o mais rápido que tem. Né? Ele foi criado inicialmente com todas aquelas colunas ali do lado, parecido com aquele escala gráfica. Mas aí ele ficava muito parecido com a escala gráfica. Mas se você parar para analisar, ele pode ser utilizado dessa forma, como eu fiz, só com uma coluna que você vai só ticando. E consegue fazer uma avaliação rápida da sua turma. Tá? Então tem aqui, ó, método simples e eficaz, tem vantagens e desvantagens. E aí, encerra-se esses métodos tradicionais. Pessoal, para quem chegou agora e está vendo eu nessa correria aqui, eu só quis fazer uma revisão bem rápida né? Porque o que aconteceu? Na aula passada, nós não tivemos a aula quinta-feira. Então, eu peguei a aula de sexta, passei ela lá para vocês. Mas eu acredito que alguns não devem ter visto. Então, para não deixar a pessoa também no vazio, eu estou dando uma pincelada em todas essas metodologias que a gente viu na aula passada, está lá gravada. E eu peço a vocês, quem não assistiu, gente, por favor, que assista a aula, porque o conteúdo é o mesmo. E aí lá, eu expliquei com toda a riqueza de detalhes cada uma dessas metodologias. E aí depois, se você ainda assim ficar com dúvida, me traga na próxima aula a dúvida, que aí a gente, no início da aula, eu vejo, se tiver dúvida, eu volto lá e a gente esclarece qualquer ponto. Boa noite, Josué. E aí, pessoal, por isso que eu passei tão rápido assim por essa matéria, porque eu quero chegar logo nessa fase agora, ó, que eu vou falar, né, começar já falar para vocês das novas abordagens. Eu vou passar rápido também por essa primeira, que na aula passada eu expliquei com toda a riqueza de detalhes. Vou passar mais rápido aqui. Vou pedir para você assistir a aula, que eu já preciso entrar na avaliação 360 graus. Aí é o assunto do dia, realmente. Só para eu poder encerrar aqui, ó, essas novas abordagens, elas vieram sendo criadas para eliminar um pouco dos problemas daquelas avaliações que eram utilizadas até alguns anos atrás aí, eram muito utilizadas, né? O problema da superficialidade, o problema do efeito halo, o problema de, você viu que uma boa parte delas não tem uma preocupação com o futuro, com planejamento futuro,
não tem indicadores, então são superficiais. Você está dando uma nota boa, por quê? É uma avaliação que foi feita só da sua cabeça, é muito subjetiva, né? Então, em função disso, ó, já a primeira que surgiu foi essa avaliação participativa por objetivos, que essa avaliação por objetivos, isso aí já existia há muitos anos atrás. Eles pegaram um modelo de uma avaliação lá do passado lá e adaptaram para a realidade atual, para já exatamente tentar eliminar essa subjetividade aqui, criar objetivos, metas para as pessoas perseguirem. E aí é mais fácil de você poder avaliar o funcionário, é mais correto, né? O funcionário bateu suas metas que ele tinha lá, cumpriu com seus objetivos, acabou. Não tem como você avaliar ele mal. Da mesma forma, se ele não bateu suas metas, você não pode dar uma avaliação boa para ele, ele não bateu meta, tinha meta para seguir, para perseguir, tinha objetivos, né? Então, na aula passada, eu expliquei com bastante riqueza de detalhes essa avaliação participativa por objetivos. Eu vou dar só uma pincelada rápida nela aqui para já entrar logo na avaliação 360 graus. Eu queria, pessoal, antes de mostrar aqui, ó, tem as etapas aqui, né? Olha lá, formulação de objetivos. Primeiro você formula os objetivos de forma consensual. Tem que haver um comprometimento pessoal do funcionário para alcançar aqueles objetivos. Pode haver uma negociação de alocação de recursos para que ele possa ter o desempenho. Aí você vai acompanhar o desempenho dele, um monitoramento dos resultados e tenha, no final, a retroação intensiva e contínua para o funcionário da avaliação que ele teve. Mas para você entender melhor essas etapas, eu queria mostrar para vocês, eu vou acessar aqui o Google, nosso amigo Google, para mostrar uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, a diferença de objetivos e metas, que muitas pessoas se enganam com relação a isso. E tem uma metodologiazinha muito usada hoje também, já muito falada, não sei se vocês já ouviram falar, chama Metas Smart. Olha lá, que aí eu vou falar para vocês o que são essas metas Smart. Deixa eu ver, deixa eu pegar uma figura aqui que esteja melhor aqui para eu mostrar para vocês. Espera aí, porque tem uns treinos que fica tudo em inglês e de repente não fica bom para o aluno acompanhar comigo aqui. Eu acho que essa figura aqui tá boa. Deixa eu tentar abrir, ver se tem ela maior aqui para vocês, ó. E esse foi esse site mesmo aqui que eu acho que eu usei na outra aula. Vou até mandar esse site para vocês, ó. Vou mandar ele aqui para vocês. Copiem e depois eu vou mandar ele lá no grupo. Estou com o WhatsApp fechado agora. Depois eu vou abrir meu WhatsApp e vou mostrar isso aqui para vocês, ó. O que são metas Smart? Em primeiro lugar, pessoal, deixa eu mostrar para vocês a diferença de objetivos e metas. Tem uma diferença grande aí, muita gente confunde. Muita gente acha que é a mesma coisa e, na verdade, não é. Porque para você não errar isso mais, para você não se confundir, a meta, ela quantifica o objetivo. Presta atenção, a meta quantifica o objetivo. A meta dá números. A meta dá prazos. A meta, ela é um número, um percentual. Então, vamos dar um exemplo para você entender. Por que tem que ter isso? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Digamos que eu pegar um aluno aqui, vou pegar o Douglas aqui, meu amigo Douglas aqui. Espero que você me permita que eu utilize seu nome no exemplo. Digamos, meu amigo Douglas, que nós trabalhamos no setor de vendas da empresa. Você lá é um dos representantes comercial da empresa, trabalha na área de venda da empresa. Digamos que eu seja um gerente, no nosso exemplo. E aí, olha só, vamos dar um exemplo aqui. A nossa empresa, que nós trabalhamos lá, eu sou o gerente, você é o representante comercial, a gente sabe que a empresa tem vendido em média por mês, R$100 mil. Se a gente pegar hoje,
quanto a empresa vendeu nos últimos 6 meses e fizer uma média, dá lá que ela vende em média R$100 mil por mês. E aí eu vou traçar um objetivo para você. Olha só, Douglas, nosso objetivo do nosso setor é aumentar as vendas. Aí você fala, então tá, então vamos tentar. Vou correr atrás aqui. Isso, gente, o que muita empresa comete esse erro. Chega simplesmente com um objetivo para a pessoa e pronto. Aí o Douglas bota na cabeça, eu tenho que aumentar as vendas. Tá. Aí o Douglas trabalha. Daqui 6 meses eu faço uma nova reunião com a minha equipe. Douglas, olha só, vamos ver aqui agora, né? Nós tínhamos um objetivo, aumentar as vendas. Aí eu pego os últimos 6 meses, que o Douglas trabalhou lá tentando aumentar as vendas, faço uma média, deu 102 mil, era 100, passou para 102. Aí eu te pergunto, atingimos o nosso objetivo, Douglas? Se você puder falar, quem pode me dizer aí? Nós atingimos o objetivo? Não. Não aumentou as vendas? Mas você tirou média. Pois é, mas no primeiro semestre eu fiz uma média, deu uma média de 100 mil. No segundo semestre, eu fiz uma média do segundo semestre, deu 102. Ninguém pode reclamar do Douglas lá. Eu não vou poder chamar a atenção dele, não. Qual que era o objetivo? Aumentar as vendas. Ele vai falar para mim, Capote, o meu aumentou, A média não era 100? Era. Não foi para 102? Foi. Então, aumentou. Então, onde está o erro disso? Porque não tinha uma meta, não tinha um número. É muito diferente. Agora, imagina se eu chego para ele e falar assim, Douglas, nós vamos ter um objetivo agora, aumentar as vendas. E a meta é aumentar as vendas em 20% nos próximos 6 meses. Aí mudou de figura. Agora eu estou dando uma meta para ele. Ele vai ter que trabalhar, vai ter que aumentar de 100, a média de 100 vai ter que aumentar para 120 mil. No final de 6 meses, quando eu fizer uma média lá daquele semestre lá, a média tem que ter ido para 120 mil. Aí agora eu posso, se foi para 102, aí eu posso chamar ele no canto e falar, Douglas do céu, onde nós erramos? Não, era para ter aumentado 20%, aumentou 2%. Passou longe. Mas aí, gente, olha só, aí que vem ainda uma outra coisa que você tem que entender. Para você fazer isso de forma corretamente, tem um conceito que nós vamos ver. Não sei se vai dar tempo hoje, né? Porque eu fui obrigado a fazer meio que essa revisãozinha rápida. Que nós vamos ver, eu vou tentar chegar nele hoje, mas se não der tempo, fica para o início da aula que vem. Que é o OKR, que é exatamente isso que eu estou falando. OKR é exatamente uma metodologia que veio para você saber traçar seus objetivos. O OKR é exatamente, o O é de Objectives, vem do inglês. E o KR é Key Results, resultado-chave. Então, você tem o objetivo, o resultado-chave. E aí a gente entende, quer ver? Deixa eu abrir um slide aqui separado para mostrar uma coisa para vocês. Você tem que entender que para você ter realmente um bom resultado, quando você está traçando os seus objetivos, você tem que pensar nisso aqui, ó. Você tem o seu objetivo. Peraí. Tá esquisito aqui, peraí. Você tem o seu objetivo. Peraí um pouquinho só, pessoal, para ficar melhor para você ver aí, ó. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês verem. Você tem a meta e você tem que ter uma estratégia. Isso aqui, gente, é uma coisa tão simples. Mas é uma coisa tão simples e no entanto, tão poucas empresas fazem. E as empresas pecam demais nisso aqui, mas erram muito feio. Eu já trabalhei em empresas. Gente, tudo que eu vou falar para vocês aqui que não deve ser feito, as empresas por onde eu passei faziam. Então, olha só, é você traçar um objetivo, uma meta, uma estratégia. Por exemplo, vamos voltar para os nossos exemplos. Eu cheguei lá para o Douglas e falei, Douglas, olha só, o nosso objetivo, nós trabalhamos na área de vendas. Então, qual que é o primeiro objetivo nosso? Aumentar as vendas. Beleza, esse é o objetivo. Qual que é a meta? Em 20% nos próximos
6 meses. Então, ó, daqui 6 meses, nós vamos ter que estar vendendo, em média, 120 mil por mês. Agora, eu tenho que ter como é que eu vou fazer essa mágica? Eu vou fazer uma mágica? O Douglas vai ter que chegar e fazer uma mágica para aumentar as vendas do negócio? Não, eu tenho que ter uma estratégia. Eu vou estar dando uma nova missão para ele, Douglas, não vou ter que aumentar as vendas. Isso estou falando do Douglas, mas normalmente é uma equipe, né? Vou estar com a equipe minha lá e falar, gente, ó, mas em compensação, olha só, tenho boas notícias. Nós estamos cobrando de vocês agora uma meta mais audaciosa, mas nós estamos contratando uma consultoria, vocês vão ter consultoria em técnicas de vendas. É um instrutor agora aí que é um bam do mercado. A empresa está pagando esse instrutor, que ele vai vir aqui uma vez na semana, dar um treinamento em técnica de vendas para vocês. Uma outra coisa, nós vamos estar aumentando aumento da ajuda de custo que vocês têm para visitar cliente, que na última vez que a gente conversou aqui, muitos de vocês reclamaram que vai chegando no final do mês, o vendedor já está com pouco dinheiro, aí tem que visitar cliente, o dinheiro dele. Então está faltando uma ajuda de custo melhor. Vocês vão ter essa ajuda de custo, então não vai ter mais desculpa na hora de visitar cliente, vocês vão ter essa ajuda de custo. Outra coisa interessante, nós vamos dar um laptop novo, porque muita gente está reclamando aí que o laptop dele, na hora de fazer a apresentação para o cliente, o laptop está lento, é um laptop já ultrapassado. Então, nós estamos comprando laptops novos para vocês. Vocês vão ter um celular novo. Cada um de vocês vão ganhar um celular novo para facilitar também ligação, para usar as redes sociais. Nós vamos também adotar uma estratégia nova de redes sociais. Estou contratando também uma empresa, a empresa nossa está contratando uma empresa que vai movimentar nossas redes sociais aí, que é muito provável que vai atrair a atenção de novos clientes para vocês poderem vender. Então, olha só como é que a coisa mudou completamente de figura. Agora, eu estou chamando o Douglas lá, estou passando para ele, Douglas, ó, nós vamos ter que aumentar as vendas, a meta nossa é uma meta audaciosa, 20% nos próximos 6 meses, mas você vai ter treinamento de vendas, vai ter um aumento de ajuda de custo, você vai ter um laptop novo, um celular novo, nós vamos estar movimentando agora nossas redes sociais que antes não estava fazendo, isso vai atrair mais cliente, então isso vai te possibilitar você aumentar. E tem mais uma coisa, hein? Tem mais uma coisa. Se no final do ano, aquele vendedor que bater sua meta no final do semestre, vai ganhar um 14º que todo mundo sonha, vai ganhar uma viagem com acompanhante para a praia, com despesa toda paga. Aí acabou, ué. Aí, olha só, agora é uma coisa completamente diferente. Ué. O Douglas e o resto da equipe lá, o cara vai olhar e vai falar, nossa, então eu vou correr atrás, ainda mais agora com ajuda de custo, com laptop novo e com técnica de venda, eu vou bater minha meta, porque eu quero ganhar meu 14º, eu quero ganhar minha passagem no final do ano para viajar com minha namorada. E aí, então, pessoal, ó, e outra coisa, você quando traça um planejamento desse, com as metas, os objetivos, metas, estratégias, tudo bonitinho, periodicamente eu tenho como controlar, e se a coisa não estiver indo para o lado certo, eu tenho como tentar entender, ué. Por exemplo, se no meio do caminho eu perceber que as vendas não estão aumentando, eu tenho que fazer uma reunião e ver o que está acontecendo. Eu posso, de repente, identificar essa consultoria que eu estou pagando não está ajudando. O cara veio com umas técnicas antigas, o pessoal já sabia, não trouxe nada de novo. Então, eu vou trocar a consultoria, eu vou dispensar essa consultoria. O laptop não ajudou, as redes sociais não estão ajudando, não está vindo clientes pelas redes sociais, porque, de repente, as estratégias de redes sociais não estão ajudando, não está valendo, a empresa de marketing que eu contratei não está ajudando, então vou trocar a empresa de marketing. Aí eu tenho como ver aonde está acontecendo o erro. Eu ia dar um outro exemplo aqui, mas como a gente está com o tempo meio curtinho, assistam a aula da semana passada que eu dei outro exemplo lá. E aí, pessoal, olha só aqui esse conceito que eu falei das metas SMART. Ó. Olha lá, metas SMART, ela vem do acrônimo desses nomezinhos aqui do inglês, ó. O S vem do inglês specific,
a meta ela tem que ser específica. Deve ser clara, específica. Não adianta eu chegar com um negócio. Qual que é o objetivo? Aumentar as vendas. Isso não está claro. Isso não está específico. Ela tem que ser, letra M, de mensurável. Tem que ser mensurável. Você tem que ter um indicador. Aumentar as vendas em 20% nos próximos 6 meses. Ela tem que ser uma meta também alcançável. Esse aqui é um outro erro, gente. Um outro erro. Porque eu passei a minha vida inteira sofrendo raiva com um diretor de empresa aí, que chegava para mim, vamos supor, né? Vou dar um exemplo aqui de novo aqui do nosso amigo Douglas lá. Voltando ao nosso exemplo lá, Douglas, a meta, a venda nossa aqui, a média é 100 mil por mês, né? Que nós estamos vendendo. Vai ter que aumentar as vendas. Tem que aumentar agora para 220 mil. Ué, aí o cara vai olhar e vai falar assim, que é isso, gente? Nossa senhora. O diretor bateu a cabeça hoje, chegou agora aí, está lá na lua. Diretor, a gente vende 100 mil por mês, o cara quer que vende 220. Como? Aí, minha filha, aí nem existe consultoria no planeta Terra que faça uma equipe aumentar 120% as vendas de uma empresa. Não tem jeito, é uma coisa muito fora da realidade. Então, a meta ela tem que ser alcançável, ela tem que ser factível, ela tem que ser dentro de uma realidade da empresa. Se eu falo para aumentar de 100 para 120, uma meta que é possível. E eu estou dando estrutura. Então, olha a diferença. Eu estou dando uma meta factível e ainda estou dando uma estrutura para a equipe. Eu estou dando laptop novo, eu estou dando treinamento de venda, eu estou dando ajuda de custo. Então, está uma meta muito realista, ela está audaciosa, exatamente, Eduardo. Uma meta impossível de ser alcançada. A minha vida inteira, eu trabalho com vendas, né? Nossa, o cara me chegava com as metas lá, eu olhava e falava, aí eu nem discutia com o cara, não, falava, mas a gente nem se anima, porque sabe que não vai bater. Aí bota lá as premiações lá, as premiações lá, eu nem estou pensando naquelas premiações, porque eu sei que eu não vou bater aquela meta mesmo. Por que essa meta, em vez de ser motivadora, é desmotivadora? Desmotiva a gente, ué. Você olha para a meta, já sabe que não vai alcançar nunca. Você não esforça. Thaís do céu, difícil demais, né, Thaís? Trabalhavam difícil. Então, essas aqui são as metas SMART. Tem que ser relevante e temporal. Tem que ter um horizonte de tempo também. Como eu falei, 20% nos próximos 6 meses. Então, gente, aqui eu estou dando o exemplo da área de vendas, mas isso aplica-se a tudo. Na área financeira, qual o objetivo? Reduzir custos. Qual a meta? Vou reduzir meus custos em 15% nos próximos 3 meses, por exemplo. E aí as estratégias, vão reduzir custo com telefonema, reduzir custo com xerox, reduzir custo com passagem. Aí eu tenho que montar um planejamento ali para passar para a equipe para a gente conseguir aquela redução. Já vi muitas metas desmotivarem, mas exatamente, Josué, a minha vida inteira que eu trabalhei com vendas por aí afora, nossa senhora, eu nunca tive uma meta que fosse motivadora para mim, sempre foi desmotivadora. Então, tá vendo? Olha só, então só para a gente encerrar e continuar aqui no nosso assunto principal, olha lá as etapas da avaliação participativa por objetivos, A formulação dos objetivos tem que ser consensual. Eu tenho que chegar lá para o Douglas, para a minha equipe, e falar, gente, a meta, então, agora, é 20% nos próximos 6 meses. Todo mundo está de acordo? As pessoas têm que estar de acordo. Se o funcionário, se ele não se comprometer, ela tem que ter um comprometimento pessoal. Aí o Douglas e a equipe lá vai olhar e falar, não, peraí, tem que aumentar 20%, mas agora vai ter treinamento, vai ter laptop, vai ter ajuda de custo. Não. Diretor, pode deixar. Nós vamos estar comprometidos, sim. Então eu vou cobrar, hein? Eu vou cobrar essa meta aqui, tá? Mas aí as pessoas vão se comprometer, que é uma meta factível, ela é alcançável. Pode haver uma negociação, né? Como, por exemplo, eu posso chegar com aquela meta e, em vez da empresa propor certas coisas, o próprio funcionário também pode, né? Olha só, você está nos propondo aí para ter treinamento de vendas, mas a gente também está precisando de uma ajuda de custo. Dá para a empresa também dar uma melhorada na ajuda de custo para a gente? Dá. Então, beleza? Porque tem que ser um consenso. O funcionário tem que olhar para aquilo e falar, pode deixar comigo que eu estou me comprometendo com essa meta.
Se não houver isso, gente, se não houver isso, essa meta dificilmente vai ser batida. E outra, aí você tem que ter constante monitoramento. Não adianta, tá vendo? Olha a diferença, olha como é que muda, gente, completamente diferente do que aquele tipo de metodologia que a gente tinha visto, tipo a escala gráfica lá, que foi muito usado no passado. Ó, não tinha constante monitoramento nem a retroação intensiva, né? Porque você esperava fechar o ano, passava lá o ano inteiro trabalhando. Muitas empresas no passado fizeram isso. Tem empresas até hoje que fazem, mas assim, as grandes organizações aí não fazem mais isso. Mas fazia o quê? Passava o ano inteiro, os funcionários trabalhando, no final do ano, quando encerrava o ano, aí fazia uma avaliação e aí via que não tinha acontecido nada de bom, aí passava aquele sabão generalizado em todo mundo, chamava a atenção dos funcionários tudo, reclamava de Deus e o mundo da empresa lá para os funcionários, que a culpa era deles. Agora aqui não, ó, você traça um objetivo com uma meta, com uma estratégia e você vem periodicamente acompanhando. Tem empresas que fazem mensalmente esse monitoramento, que você não possa fazer mensalmente, mas pelo menos trimestralmente. O ideal é todo mês, né? Eu sempre trabalhei com isso lá na minha equipe, lá eu tinha minha meta anual lá, mas todo mês eu parava e via quantos contratos nós fechamos. Está indo no caminho certo? Se está indo bem, beleza. O time que está ganhando não se mexe. Nós traçamos uma meta lá, no final do ano tem que dar aquilo. Ao longo do ano, a coisa está caminhando, está dando tudo certo, eu tenho só que motivar todo mundo, continuar motivando. Agora, se a coisa começou a não ir bem, estou vendo que o final eu tenho que tomar ação corretiva. Eu tenho que parar lá em março, lá, eu tenho que parar, pessoal, olha só, vem cá, nós temos uma meta anual e um troço aqui, não está indo para o caminho certo, não. O que está acontecendo? Aí eu tenho que ver quais eram as nossas estratégias. Aí eu tenho que tentar entender por que as metas não estão sendo atingidas. Para que a gente tome as ações corretivas e a coisa volte a acontecer, para que no final do ano, pelo menos, eu passe o mais próximo possível lá, né? Mesmo que eu não consiga bater, o que o ideal é que bata a meta. A meta ela foi feita para ser batida, mas que pelo menos passe o mais próximo possível lá. Se eu fizer esse monitoramento, a chance disso dar certo aumenta consideravelmente. Né? Aqui, ó. Então, você tem esse esqueminha aqui, ó, só para encerrar, ó, que olha lá, você traça os seus objetivos departamentais e individuais. Primeiro passo, fixar os objetivos com metas e estratégias. Aí o passo 2, um plano de ação, que são, na verdade, aqui as estratégias, né? Eu tenho que ter objetivos, eu tenho que ter metas, eu tenho que ter um plano de ação. Não adianta nada chegar e dar uma meta lá para o camarada lá e não tem estratégia nenhuma, não tem plano de ação nenhum, ele vai continuar trabalhando do mesmo jeito. Se você continuar plantando banana, vai colher banana. Se você quer um resultado diferente, tem que mudar a regra do negócio, tem que mudar a estratégia. Né? Então tem que ter um plano de ação. Aí ó, tem que haver revisão do progresso. Não adianta nada eu traçar um objetivo, esquecer daquilo, esquecer da meta, e esperar no final do ano, é que aí eu vou chegar e medir, aí ver que deu tudo errado, aí passa o sabão coletivo em todo mundo. Não é assim. Eu tenho que ter constantemente monitorando, fazendo a revisão, para tomar as ações corretivas, que aí se eu ver que não está dando certo a coisa, eu volto, revejo meus planos aqui, vejo as estratégias, tento entender o que está dando errado, corrijo, boto a coisa para funcionar de novo, faço a revisão periódica, depois no final avalia e a coisa vai rodando como um ciclo. Se eu fizer isso aqui tudo bonitinho, é muito provável que final do ano a gente vai ter festa, vai ter 14º, que a empresa... E cada setor tem que fazer, né, a sua parte. Cada setor faz a sua parte. Pessoal, então, assim, ó, isso foi a aula toda que eu tinha dado, né, que eu já deixei gravado lá.
mesmo eu tendo feito essa revisão toda, eu aconselho que vocês assistam a aula da aula que eu dei na turma de sexta, que lá eu falei com toda a riqueza de detalhes. Final de semana, tiver um tempinho, dá uma assistida na aula. Tente ver se não ficou nenhuma dúvida, para me trazer a dúvida que você tenha ficado, tá? Que aí agora, ó, eu vou tocar o bonde aqui, vamos, matéria nova aqui, avaliação 360 graus. Né? Como eu tinha falado, lá no início da matéria, quando a gente viu os tipos de avaliação, eu falei com bastante detalhes lá da autoavaliação. Aí a gente viu as vantagens e desvantagens da autoavaliação. Aí nós vimos a avaliação 90 graus ou top-down, vimos vantagens e desvantagens dessa avaliação. Vimos a 180 graus, até que nós falamos que é uma avaliação hoje muito usada, um tipo de avaliação que ainda é muito usado nas empresas. Vimos as vantagens e as desvantagens dela. E a hora que a gente foi falar da 360 graus, eu falei, essa aqui eu vou deixar ela para falar um pouco mais no final, porque ela já hoje está sendo considerada nesse bloco aí de novas abordagens na avaliação de desempenho. É uma avaliação, um tipo de avaliação muito atual que essas grandes organizações hoje estão adotando, né? E, assim, tem só que tomar um cuidado, gente, porque a gente vai ver que ela é uma avaliação um pouquinho mais complexa de você adotar numa empresa que não esteja acostumada com a avaliação de desempenho. Então, a gente sempre, eu pelo menos, aconselho, assim, se a sua empresa não faz nenhum tipo de avaliação de desempenho, eu não te aconselho a começar direto, e você quer implantar, né? Não faz avaliação. E aí vocês tomam uma decisão, vamos começar a fazer avaliação de desempenho. Já vai começar direto pela avaliação 360 graus, eu acho um pouco arriscado, isso é uma opinião minha. Eu acho um pouco arriscado, porque é muito drástica a mudança. Eu acho que, de repente, a empresa poderia começar com as avaliações 180 graus, que é a mais usada hoje, para as pessoas irem se acostumando a serem avaliadas. Imagina uma empresa que nunca fez avaliação de desempenho, né? As pessoas não estão acostumadas. Hein? A gente ser avaliado, sabe, é uma coisa que muita gente não gosta. Realmente, se a avaliação não for bem feita, o resultado pode não ser tão bom. Em vez de você motivar o pessoal, você pode desmotivar, como vários exemplos que eu dei em aulas anteriores aí, né? Então tem que se tomar um cuidado. Que aí você começa devagar com a avaliação 180, que é uma avaliação que ainda você está dando a possibilidade da pessoa participar, para ela já ir entendendo o conceito da avaliação de desempenho. Aí a empresa vai amadurecendo isso internamente nos seus colaboradores, e uma hora ela tenta adotar a avaliação 360 graus, que também exige um certo planejamento. Sabe, exige um certo planejamento também, porque você também pode correr o risco de dar um tiro no pé. Porque aqui a gente vai ver, a pessoa está sendo avaliada, não é só lá pelo superior imediato dela, por todo mundo dentro da empresa, por todas as pessoas que têm algum tipo de contato. Então, imagina só, você nunca teve avaliação de desempenho. Aí, do nada, a empresa introduz a avaliação 360 graus e, do nada, você vai passar a ser avaliado por todo mundo ao seu redor. Isso pode gerar um choque na pessoa. Imagina o medo que não vai... Só o medo que não vai dar nos funcionários aí antes dessa avaliação acontecer. Então, é uma sugestão que eu dou, né? Mas, embora tenha empresas que começaram direto já com a 360 graus, mas tem que ser muito bem planejada, né? E por uma equipe que tenha um conhecimento muito grande de avaliação de desempenho, para não correr certos riscos, como os que eu falei aqui, de você desmotivar o pessoal em vez de motivar, né? Então, olha lá o que o Chiavenato fala lá na página 226. Trata-se de uma avaliação que é feita de modo circular por todos os elementos que mantêm alguma forma de interação com o avaliado. É uma forma mais completa de avaliação pelo fato de produzir diferentes informações vindas de todos os lados. A avaliação 360 proporciona condições para que o colaborador, aqui está um errinho de português aqui, desculpe-me, se adapte. Sempre tem esses pequenos probleminhas de digitação.
A 360 proporciona condições para que o colaborador se adapte, se ajuste às várias e diferentes demandas que recebe do seu contexto de trabalho e de seus diferentes parceiros, diferentes pares. O avaliado, contudo, olha lá, ó, fica na passarela sobre os olhos de todos, o que não é nada fácil. Não é bom. Nós, seres humanos, nós não estamos acostumados a sermos assim avaliados dessa forma assim. Não é, né? As pessoas têm um pouquinho. Eu já vi muito em empresas por onde eu passei, já contei para vocês aqui. Colega meu lá me cutucou e falou: você viu o que está acontecendo aí? Eu falei: o quê? Ah, eu estou gostando disso não. Agora está falando aí que a gente vai ter avaliação de desempenho. Eu falei: ué, eu estou achando é bom, é porque não estou gostando desse negócio não. Esse negócio da empresa avaliar a gente, eu tenho medo disso. As pessoas têm um pouco de receio. É normal, então isso tem que ser conversado, tem que ser passado. Olha lá, pode se tornar vulnerável se não for bem preparado. Tá vendo? Tem que ter um planejamento, ou se não tiver a mente aberta. Então, quem está falando não sou eu, o Pia Venato lá. Ó. Então, às vezes eu falei que a minha opinião é que tem que tomar um certo cuidado. Mas por quê? Eu já vi diversos autores falando, dando essa dica de tomar um certo cuidado, porque as pessoas têm que estar preparadas. Ela tem que estar com a mente aberta e receptiva para esse tipo de avaliação ampla e envolvente, que envolve muita gente. Né? Então, olha lá como é que é. Você vai estar ali no meio, ali, vai estar sendo avaliado. Você também faz uma autoavaliação, mas você está sendo avaliado pelo seu gerente, você está sendo avaliado por outros gerentes de outros setores que também, né, trabalham com você. Você está sendo avaliado pelos executivos da empresa. Ó, tudo pessoas que estão acima de você. Pessoas que estão no mesmo nível, ó, colegas do mesmo nível, fornecedores da empresa, pessoas de fora da empresa, seus subordinados, os clientes internos, aquelas pessoas, funcionários da empresa que você atende a eles lá e ajuda eles a resolver os problemas de outros setores, colegas do mesmo nível seu e pessoas de outros departamentos, mas que têm contato com você, clientes externos, cliente da empresa, mesmo fornecedores, pessoas de fora da empresa. Então, aí nesse caso, né, gente, a empresa ela vai também tomar um certo cuidado, escolher os clientes que ela vai chamar para participar, vai conversar com o cliente também, o cliente tem que entender o propósito, né? Como é que isso é feito, né? Se eu sou o diretor da empresa, o gerente da empresa, o responsável lá, e aí você é atendido, você atende os clientes tais, atende lá um certo número de clientes. E eu conheço já mais ou menos lá como seu gerente os clientes que você atende. Eu vou chamar os que eu perceber que estão dentro desse espírito aqui para que possam ajudar e vou ter uma conversa com eles primeiro. Vou chamar, vou falar: fulano, olha só, eu queria contar com a sua colaboração. Você quer que a gente melhore o nosso serviço para você? Ele vai falar: sim. Você quer ter um atendimento melhor? Sim. Você quer ter os seus serviços resolvidos pela nossa empresa? Sim. Então, você poderia nos ajudar? O que eu preciso fazer? Queria que você contar com a sua ajuda participando aqui de uma avaliação do fulano de tal, que é a pessoa que te atende aqui na empresa. Queria que você fizesse uma avaliação justa. Seu nome não vai ser... A pessoa que vai estar sendo avaliada não vai saber quem avaliou ele, não vai saber que foi você que deu essa avaliação. Mas a gente queria ter um feedback seu. Você que está aí no dia a dia, todo dia está negociando com ele, está fazendo negócio com ele, sabe muito bem como é que é o serviço dele. Eu tenho certeza que o cliente vai querer participar, ué. Ele vai entender que quem vai sair ganhando é ele. Né? Então, vai fazer uma avaliação honesta daquela pessoa, transparente. Vou conversar com essa pessoa, vou preparar o formulário, vou pedir para ela preencher o formulário, responder as perguntas lá. Vão ser anônimas aquilo, tem que deixar isso bem claro para o cliente, né? Que ele vai ser anônimo, tem que ser anônima, né? Porque senão depois eu não posso mostrar para o funcionário que o cliente avaliou ele mal, pode causar um problema maior, né? Não sei se alguma empresa faz isso. Depois pega a avaliação do cliente e mostra para o funcionário, né? O cliente tal, mas eu acho que dá um tiro no pé, né? O funcionário pode ficar chateado com a avaliação que recebeu do determinado cliente e ficar perseguindo o cliente depois.
sei lá, né? É melhor que seja anônimo. Fornecedor também da mesma forma. O senhor, né, um fornecedor nosso aqui que trabalha direto com fulano, pode participar? Posso, preenche o formuláriozinho e tal. Então, gente, eu tenho uma visão global de todos os lados, de todos os ângulos, todas as pessoas que fazem negócio. Então, assim, é muito positivo por um lado, que você tem uma avaliação bem completa da pessoa. Mas, por outro lado, tem que se tomar todos os devidos cuidados que eu estou falando aqui, né? Já há algum tempinho que eu estou falando. Tomar cuidado, tem que ser planejado, tem que ser bem preparado isso. É bom que os funcionários já estejam, de certa forma, acostumados a serem avaliados, pelo menos a nível 180 graus, por exemplo, para você dar esse passo maior. Tem que haver uma preparação para o cliente externo, para o fornecedor participar. Tem que essa participação ser mais anônima, né, para não causar nenhum tipo de constrangimento lá com o funcionário. E aí, pessoal, ela também tem prós e contras, ó, como alguns eu já falei, né, ó, é um sistema, as vantagens é mais compreensivo, as avaliações provêm de múltiplas perspectivas, você tem uma visão bem mais abrangente do seu funcionário, porque às vezes, né, pessoal, você fica só na avaliação 180 graus ali, e aí qual que é a visão que vai ser dada daquele funcionário? É a sua e a dele. Né? É o gerente com o próprio funcionário. No máximo ali, de repente, participam os pares, pessoas que estão no mesmo nível. Nas 180, às vezes, os pares que estão no mesmo nível participam. Mas só. Não tem nem participação das pessoas que estão abaixo, nem de pessoas que estão acima em outros setores, nem de pessoas de fora da empresa. Que você tem uma visão global. A qualidade da informação é melhor quando é bem feita. Complementa as iniciativas da qualidade total. Essas empresas que hoje fazem esses programas de gestão da qualidade total, normalmente você pode perceber que elas já estão aplicando a avaliação 360 graus. Enfatiza o cliente interno e externo e o espírito de equipe. A retroação fornecida pelo entorno permite o autodesenvolvimento do avaliado, se for bem feita, né, para o funcionário se autodesenvolver. Agora, os problemas, ó, o sistema é administrativamente complexo para combinar todas as avaliações, então tem que se tomar um cuidado, né? A retroação pode intimidar e provocar ressentimento no avaliado, como eu já falei aqui, né? O cara está sendo avaliado por um monte de gente ao seu redor. Se essa avaliação não for bem planejada, for bem feita, pode causar um sentimento ruim no funcionário. Se você pegar a avaliação, por exemplo, que os clientes fizeram dele e passar isso para ele, pode causar um certo ressentimento, pode dar um efeito negativo em vez de positivo. Então tem que se tomar esses cuidados. Pode envolver avaliações conflitivas emitidas sob diferentes pontos de vista. Aí tem que tomar um cuidado aqui também, né? Que agora vão ter pontos de vista diferentes. Né? E aí, então, o RH tem que estar muito preparado também, porque pode acontecer avaliações diferentes. Porque as pessoas que trabalham com o funcionário ali no dia a dia, que estão no mesmo nível, pode ter uma visão sobre ele. Trabalha diretamente com ele e avalia de uma certa forma. Pessoas de outro setor podem ter uma outra visão daquele funcionário e avalia de uma forma diferente. Então, o RH é muito importante quando ele recebe, finalmente, ali, a avaliação do funcionário, ele saber interpretar, né? Por que, de repente, houve um ponto de vistas diferentes aqui? O que aconteceu? Então, nunca que a gente pode ir tomando decisões conclusivas, tirando conclusões de imediato de uma certa avaliação que você recebeu. Muito bom, tente avaliar. E outra coisa aqui, tá vendo que está falando aqui, ó, as pessoas podem fazer conluio ou um certo jogo para avaliar mal uma outra pessoa, para querer, de repente, tirar a pessoa da empresa. Eu já vi isso acontecer, pessoal, não é brincadeira, não. Que a Renato está chamando atenção aqui para isso aqui, e eu já vi isso acontecer. Tinha uma empresa, e eu tinha um cara que trabalhava numa empresa, que era um excelente funcionário,
O cara era muito bom funcionário, mas ele era um cara meio cri-cri. Ele era aquele camarada meio, sabe, meio chato, gostava das coisas tudo muito perfeito, ele era muito perfeccionista. Então, ele reclamava demais dos problemas dos outros setores. Vivia reclamando, ele era um bom funcionário. Aí, o que aconteceu? Ele era um pouco meio mal visto na empresa lá. O que aconteceu? Um dia que a empresa resolveu adotar uma avaliação 360 graus, vocês já estão imaginando o que houve, né? Juntou todo mundo da empresa lá e falou, é a nossa hora agora da gente tirar esse cara daqui. O camarada fica aí toda hora apontando o dedo para a gente, julgando os nossos problemas no ventilador, fica apontando, né, os nossos erros. Juntou todo mundo, nós vamos participar da avaliação, né, o pessoal dos outros setores e tal. Todo mundo se juntou e todo mundo avaliou o cara mal. Aí a diretoria pegou aquilo e daí a pouco demitiu o camarada mesmo. Olha para você ver. Aí a diretoria da empresa pegou a avaliação e falou, não, esse cara está muito fora do nosso perfil aí. Toda a empresa avaliou ele mal. Mas aí, né, realmente é uma situação difícil. Mas aí que eu estou falando, o RH precisa entender o que aconteceu ali. Será que realmente esse cara merece realmente ser desligado da empresa? Ou o pessoal é que se juntou para queimar o filme dele? Então o que aconteceu? Porque também não é bom isso também, não. É todo mundo se juntar, fazer um conluio ali, formar um grupo ali, vamos tirar esse cara à força da empresa. Peraí, então tá acontecendo um problema mais sério do que eu imaginava na minha empresa, velho. Agora o pessoal está se juntando para tirar um determinado funcionário. O pessoal está certo? Eu tenho que entender. Né? O que eu estou falando aqui? Que a gente precisa entender o que se passou. Precisa haver uma conversa. Todo mundo para poder entender. Se realmente o pessoal tiver com a razão, o cara merecer ser desligado realmente, tudo bem. Então, né, realmente, eu estava com uma ideia errada daquele cara. Ninguém gosta dele aqui na empresa. Que isso já vi acontecer. Por mais incrível que pareça, já vi. Pessoal, olha só. Sobre essa parte da avaliação 360, ficou alguma dúvida? Porque aí agora, eu vou dar um pequeno intervalo, eu já vou vir falando dessas novas abordagens que eu gosto demais de falar. O BSC, o OKR, coisas muito bacanas. Então, esse segundo tempo, a gente vai dar uma avançada nisso aqui até onde der, porque aí vai faltar pouca coisa para a gente ver na nossa última aula. E aí dá tempo, na última aula, dá tempo de eu entrar na unidade 1 até onde eu preciso, na unidade 2, até onde eu preciso ir, para vocês fazerem a prova de vocês. Até aqui, então, pessoal, foi tranquilo? Ou alguém queria fazer algum tipo de comentário sobre essa avaliação 360, ou tirar alguma dúvida de algo que não ficou claro? Ou a gente pode seguir. Eu vou dar um pequeno intervalinho. Ou então vamos fazer Nem tudo claro, professor. Tudo tranquilo? Tudo. Beatriz, vamos fazer o seguinte. 5 minutinhos de intervalo, só para me abastecer minha água. Aí eu já volto e pego lá do OKR para frente, lá para a gente tocar o bonde. Já estou voltando. Pessoal, então vamos dar sequência aqui, então. Nossa segunda parte aqui. Gente, tem um assunto agora que eu acho muito, mas muito bacana. Eu gosto demais dessa reta final aqui da avaliação de desempenho. Quem não assistiu, pessoal, por favor, assista os vídeos que eu mandei lá no grupo. Eu sei que tem no grupo e tem também lá no Classroom também. Quer ver aqui, ó? Não vou abrir o Classroom agora, não, vai demorar. Mas lá no Classroom, os vídeos eu postei lá também. Mandei no grupo do WhatsApp. E principalmente um último que eu mandei lá da Denise, que ela fala sobre o BSC e o OKR sendo utilizados em conjunto. Eu acho muito legal essas ferramentas. Quer ver? Então, vamos lá, então. Ó, vamos começar falando do BSC primeiro, né? Vamos pegar aqui o BSC, Balanced Scorecard, parece ser um nome estranho, né? Meio esquisito. Balanced Scorecard, BSC, o que é isso? Deve ser um negócio difícil demais.
E, na verdade, não é. É uma metodologia para você traçar objetivos, metas, de uma forma mais eficiente, mais eficaz para a empresa. Então, vamos entender, vamos ler o conceito dele todo, vamos ver onde que isso surgiu, de onde que isso surgiu, por que essa metodologia foi criada, os benefícios que ela traz, as vantagens dela, e a gente já vê também a aplicação disso aí, como é que isso é aplicado dentro da empresa. Então, vamos lá, ó. BSC. Vamos lendo aqui o texto aqui, a gente vai parando, vai dando exemplo para ficar claro para você. O mundo dos negócios exige a excelência das empresas de forma mais intensa, dia após dia. A grande concorrência, a corrida em busca da satisfação dos clientes, a necessidade de aprimorar os processos da organização, em um mundo cada vez mais globalizado, fazem com que a utilização de metodologias e ferramentas de auxílio ao planejamento estratégico sejam essenciais para o sucesso. Beleza, que a gente já falou isso aí ao longo do semestre todo, até hoje, aí nas primeiras aulas aí, né? Do quanto está acirrado aí o mercado hoje, né? Quanto está competitivo, e as empresas de alguns anos para cá vieram se mexendo, se reestruturando, né? Passando por novos processos aí, remodelando suas formas de trabalho, buscando alternativas para poder continuar, né? Vencendo a concorrência acirrada no mercado aí. E o Balanced Scorecard, abreviadamente conhecido por BSC, é uma metodologia de medição e gestão de desempenho utilizada desde 1992. Seu conceito é amplamente utilizado até hoje por empresas e organizações que desejam aumentar seu desempenho de forma estratégica, estando presente em grandes empresas dentro e fora do Brasil. Muita empresa grande aí hoje usa bastante esse BSC. Como que isso foi criado? Para você ver, gente, isso foi criado lá na Harvard. Harvard, né, para quem não sabe, é uma das, se não for a maior, a mais conceituada, é uma das mais conceituadas universidades do planeta Terra. Acho que é a número 1 do ranking das faculdades aí, a Harvard. Então, essa metodologia foi criada lá em 1992, ó, com 2 caras lançaram um primeiro artigo sobre isso, Kaplan e Norton. Eles lançaram um artigo científico falando sobre esse conceito que eles desenvolveram do BSC. Esse artigo tratava da ferramenta como uma forma de medição de resultados e definição de objetivos. Sua grande diferença, no entanto, se deu pela utilização de diversos tipos de indicadores. Então, gente, por que isso foi criado lá? Em 1992, eu consigo explicar isso bem para vocês, porque eu comecei a estudar administração de empresas, eu sou bem mais velho que vocês, eu vou só tirar aqui um pouquinho do material. Sou bem mais velho que vocês, pessoal. Muito, muito mais velho que vocês. Eu comecei a estudar administração de empresas, gente, em 1995. Eu fiz um primeiro ano de administração meu lá em Minas Gerais, ainda antes de eu vir para o Rio de Janeiro. Fiz um ano de administração lá, depois eu tranquei. Depois, em 2001, quando eu vim para o Rio, voltei a estudar administração de empresa aqui. Então, em 95, eu tinha feito já 2 períodos de administração lá. Eu já tinha visto as matérias básicas do curso de administração de empresa, eu já tinha visto fundamentos da administração de empresa, eu tinha visto organização, sistemas e métodos. Essas matérias mais básicas eu tinha visto. E, gente, naquela época, é impressionante o quanto era um pouco diferente do que eles falavam, como eles tratam hoje a administração de empresa. Naquela época era muito falado só a parte financeira da empresa. Os objetivos principais da empresa era tudo voltado para a área financeira. Sabe? A gente estudava, eu cheguei a estudar em livros, gente, lá dos anos 70. Porque imagina, em 90 e poucos, quando eu estava fazendo o meu primeiro período de faculdade, eu estudava naqueles livros que foram lançados no final dos anos 70 e durante os anos 80. Os conceitos ainda eram um pouco mais antigos. Então, naquela época, eu me lembro bem que falava-se muito que o principal objetivo da administração de empresa é aumentar a riqueza dos acionistas. Então, era tudo riqueza dos acionistas, a lucratividade da empresa. Então, já existia indicadores nessa época. A gente estudava já os indicadores.
mas eram todos indicadores voltados para a área financeira. Hoje, se você for estudar indicadores de desempenho de uma empresa, desempenho financeiro de uma empresa, você vai ver que existe aí uns 20 e tantos tipos de indicadores. Tem indicadores de margem, margem líquida, margem operacional, margem bruta, indicadores de lucratividade, tem indicadores de endividamento, tem indicadores de giro de estoque, tem uma série de indicadores voltados para a área financeira. Naquela época, o negócio era muito voltado para essa área financeira. Hoje, não quer dizer que a área financeira não é mais importante, não. Continua sendo importante, com certeza, né? Qual empresa que não vai se preocupar com a lucratividade, com a margem de lucro, com o endividamento, com a liquidez? Todas as empresas estão preocupadas. Só que as empresas, num determinado momento, elas entenderam que não é só também a parte financeira da empresa. A empresa tem outras áreas igualmente importantes. Todas as áreas são importantes. A área financeira é muito importante, mas a satisfação do cliente, gente, a satisfação do funcionário da empresa, os processos internos da empresa, são tudo coisas importantes. Ainda mais agora, passou-se a falar tanto em tecnologia de lá para cá, né? Então, o uso de tecnologias, a inovação, a empresa tem que estar sempre inovando. Então, tudo isso é importante. Porque não adianta nada, pensa comigo, não adianta nada hoje, esse ano a empresa teve os indicadores todos positivos da área financeira, a empresa está com uma lucratividade alta, a empresa está tudo positivo lá, os indicadores financeiros, mas se o cliente da empresa não está satisfeito com a empresa, se a imagem da empresa está começando a ficar desgastada no mercado, então hoje ela está tendo uma lucratividade alta, mas aquilo é momentâneo, não é sustentável. Uma hora vai vir o reflexo, a conta vai chegar. O cliente vai começar o zoom boca a boca negativo da empresa no mercado, alguma coisa qualquer, o mau atendimento, os clientes começam a ficar revoltados com o mau atendimento, aquela lucratividade começa a cair, daqui a pouco aquilo vira pó. Daqui a pouco a imagem da empresa se desgasta no mercado, e aí para você recuperar isso é difícil. Você já viu como é que é o problema, né? Para você conquistar confiança é a coisa mais difícil do mundo. Para você perder é a coisa mais rápida. Da noite para o dia, o pessoal perdeu a confiança em você, pum, acabou. Confiança, né? Estou falando você, mas você é da empresa, né? A empresa perdeu a confiança no mercado, depois para recuperar, gente, é dificílimo. Então é isso que eu estou falando, por isso que as empresas perceberam, não adianta eu ter uma lucratividade hoje, eu olhar só para o hoje. Eu tenho que pensar nisso de uma forma sustentável. Então, esses outros fatores, a satisfação do meu funcionário é importantíssima. Se o meu funcionário não estiver feliz dentro da minha empresa, ele vai atender mal o cliente. Daqui a pouco o reflexo vai para a satisfação do cliente. Hoje o funcionário não está satisfeito, amanhã o cliente não está satisfeito, e amanhã aquela lucratividade toda que tinha evaporou, ficou negativo, os indicadores financeiros caíram todos, né? Então, esse que foi a mudança de metodologia que começou a acontecer, né? É aquela grande mudança que eu falo para vocês que houve a partir dos anos 90, né? Então, essa visão ampla e inovadora surgiu como resposta às limitações dos sistemas tradicionais de avaliação de desempenho. Os autores começaram uma revolução inesperada. Eles tinham como objetivo mostrar as desvantagens do uso de apenas medidas financeiras para avaliação, tá vendo? Dessa forma, eles mostraram como a satisfação do cliente e a qualidade dos produtos, né? Qualidade de tudo, qualidade do atendimento, também são fatores essenciais para o sucesso, tá vendo? Então é muito bom a gente entender o processo evolutivo disso, para hoje a gente poder entender com o que a gente precisa realmente preocupar, para que isso realmente fique claro na sua cabeça. A sigla BSC, traduzida como Indicadores Balanceados de Desempenho, né? O BSC, Balanced Scorecard, é um conjunto de objetivos que proporciona a todos os colaboradores uma visão
rápida e abrangente da estratégia da empresa. Conceitualmente, o BSC parte do princípio de que uma empresa deve considerar outras perspectivas tão importantes quanto as contábeis para avaliar o desempenho de forma eficaz. Portanto, o BSC é um modelo de avaliação e de performance organizacional. Ele é uma ferramenta facilitadora como um painel de controle que ajuda a equipe a se desenvolver para alcançar objetivos comuns. Então, gente, lembra que eu mandei um vídeo? Quem assistiu os vídeos que eu mandei, tem um dos primeiros lá que eu mandei, que é um vídeo do Sebrae, que o cara ele faz uma comparação que eu acho bacana. Ele fala assim, ó, gente, pensa num avião. Para um avião funcionar perfeitamente, para o avião decolar, o avião fazer seu voo todo, descer lá no outro aeroporto, lá no outro país, descer tudo bonitinho, sem problema nenhum. O piloto, gente, ele não vai se guiando só pela cabeça dele, não. Achando que ele vai olhando para o rumo lá, não, estou no rumo certo, vamos embora. Não é assim. O cara não tem... A gente nunca viu, eu pelo menos nunca vi, imagino uma boa parte de vocês nunca deve ter entrado na cabine de um avião. Mas a gente vê na televisão, nesses filmes, né? Você vê a cabine de um avião, gente, é uma série de painéis mostrando uma série de indicadores. Tem indicadores lá de pressurização da cabine, tem painéis indicando os níveis de oxigênio do negócio, a altitude do avião, uma série de coisas que eu não entendo muito bem de aviação, né? Mas, gente, uma série de informações que estão ali no painel, que ali o piloto ele tem um panorama ali de tudo que está acontecendo ali, que está tudo bem. Qualquer coisinha que começar a dar errado lá, já acende a luzinha laranjada lá para o piloto já tomar providência, já avisar para como é que fala, lá para a base lá, né? Para o aeroporto, qualquer tipo de problema, para que tome a ação corretiva para que nada de ruim aconteça durante o voo, para que o avião desça lá da melhor forma possível. Assim também, gente, é o BSC, é esses indicadores que a gente vai ver, que a gente depois vai ver também o OKR, esses painéis indicadores nos dão isso, ele vai te dar um panorama de como está a sua empresa. Ele vai te possibilitar ver a parte financeira, que continua importante sim, né? Como é que está a lucratividade, como é que está o nível de endividamento da empresa, como é que está os níveis de margem operacional, líquida, mas não sei o quê, como é que está o capital de giro da empresa, para você ter uma visão hoje, né, de como está a empresa, de como é que está caminhando a tendência para o futuro, mas também você vai ter um panorama de como é que está a satisfação do cliente. Tem indicadores, eu vou mostrar para vocês indicadores para você medir a satisfação do cliente, como é que está a satisfação do funcionário, como é que está o clima da minha empresa. A gente tem também indicadores para medir a satisfação do funcionário, é fácil de aplicar, não é uma metodologia tão complexa, não, sabe? Você faz uma pesquisa para o seu cliente, faz uma pesquisa interna com o funcionário, você tem uma formulinha que você usa lá, você calcula o indicador. Aquele indicador, ele tem que estar sempre crescente, está sempre numa crescente, ou pelo menos se mantendo, né? Mas o ideal é que ele esteja sempre melhorando o seu indicador ali, de satisfação do cliente, do funcionário. Indicadores de processos internos. A empresa está utilizando bem as inovações aí disponíveis no mercado. Tem uma série de coisas que aí vão mostrar para você que aquela lucratividade hoje ela é sustentável. Está o cliente satisfeito, está o funcionário satisfeito, a empresa está utilizando as inovações todas aí, as tecnologias do mercado, os processos internos da empresa estão indo bem, então tudo indica que aquela lucratividade de hoje vai se sustentar, vai continuar para o amanhã. Se começou uma coisa qualquer, você começou os indicadores de satisfação do funcionário, começou a cair, você já começa, opa, peraí, já acendeu uma luzinha amarela no painel aqui, ué. Por que o meu funcionário hoje está menos satisfeito do que o ano passado? O que aconteceu? Porque se você deixar
a coisa ir embora, primeiro, o erro das empresas. Muitas empresas nem sabem se o funcionário está feliz ou não está. E o pior, tem muita empresa aí que sabe que o funcionário não está satisfeito e não está nem um pouco preocupado. Gente do céu! É por isso que daqui a pouco você vê aí no mercado aí, ó, primeira crisezinha que surge, quando vê a empresa vai lá e fecha as portas. Cara, a alta administração sabia que o nível de satisfação dos funcionários não estava bom. E deixou correr frouxo. Aí não tem essa visão, né? Porque se o funcionário meu não está bem hoje, ele não vai atender bem o meu cliente. Como? Se o cara está vindo para o trabalho se arrastando, chateado, mais uma semana naquele inferno. Se o funcionário está com essa mentalidade, ele vai chegar, gente, nada vai fazer ele atender bem o cliente. Por mais que você chegue e dê a ordem para ele atender bem o cliente, ele vai cumprir ali no primeiro momento na sua frente, ali, mas daqui a pouco vai cair, o nível de atendimento vai cair. Daqui a pouco, o que vai acontecer? É o cliente, de um modo geral, que não está satisfeito com a empresa. Daqui a pouco, o que acontece? O cliente está indo comprar do concorrente, está falando mal de você para todos os outros possíveis clientes da sua empresa, está falando mal de você nas redes sociais. Daqui a pouco está ali, ó, na rede social, hein? Aqueles sites Reclame Aqui, as redes sociais, na fanpage da empresa, no Instagram, toda a rede social, todo mundo falando mal da empresa. Isso está sendo exposto para toda a sociedade. E rede social, você sabe como é que é isso, o fator multiplicador. E a empresa não está nem um pouco preocupada. Eu já cansei de ver isso por aí, gente. Como é que não se preocupa com isso? Então, o BSC, ele vem para te ajudar, o OKR, essas coisas, para te ajudar a enxergar isso, né? Você tem esse painel de controle como se fosse lá no avião. Né? Olha lá, então, ó, permite uma melhor visualização do futuro. Então, gente, olha aqui como é que as coisas mudaram. Você aqui agora, você vai traçar indicadores para o futuro. Vai te dar um rumo. Permite melhoria dos resultados. Por que permite melhoria dos resultados? Lembra do que eu falei? Agora a gente vai começar a ver os indicadores futuros que a empresa está perseguindo. E você vai estar constantemente monitorando se está caminhando para o lugar certo. Porque se você perceber que não está caminhando para onde você tinha traçado, te permite corrigir, te permite melhorar. Coloca em prática planos de ação. Agora você tem planos de ação. Você vai ter objetivos, você vai ter metas, você vai ter estratégias. Melhoria contínua da qualidade do desempenho. Você está sempre melhorando. Esse ano, a satisfação do meu cliente aumentou em 3%. Quero aumentar isso mais. No ano que vem, nós vamos passar para aumentar ainda mais. Eu medi, tem um indicador que eu vou mostrar, chama NPS. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos ver se vai dar tempo de eu mostrar hoje. NPS. Então, eu medi meu NPS. Não é INPS não, tá, gente? É NPS. Eu vou mostrar daqui a pouco. Esse ano eu medi meu NPS. Melhorou. Estava em 56, passou para 59. Beleza, mas eu quero mais. O ano que vem eu quero chegar a 65. Próximo ano eu quero chegar a 69. Próximo ano eu quero chegar a 72. Eu quero estar o mais próximo de 100 possível. Então, eu estou sempre buscando a melhoria através desses indicadores. É igual a lucratividade, né? Estou com uma lucratividade alta. Esse ano minha lucratividade foi 45%. No ano que vem eu quero aumentar. Eu quero para 48%, eu quero ir para 50%, eu quero ir para 60%. A satisfação do meu funcionário também é a mesma coisa. Eu tenho como medir através de um indicador a satisfação do meu funcionário. Eu quero estar sempre melhorando. Favorece a comunicação e feedback entre a equipe. Eu vou estar monitorando esses resultados desses indicadores e vou estar passando isso para a equipe.
vou estar mostrando para a equipe aonde nós estamos pecando, o que nós precisamos melhorar, o que a empresa espera de todos, quais são as metas futuras que a gente tem, para onde a gente está caminhando. É muito mais prático de eu chegar e dar um feedback para a minha equipe, promove ajustes e correções, não é como eu falei, eu vou estar monitorando periodicamente, eu não espero encerrar o ano, está ali mês a mês, ou trimestre a trimestre, acompanhando, monitorando e tomando ações corretivas, corrigindo o nosso plano de ação. Eu tenho um alinhamento de indicadores-chave com os objetivos estratégicos da empresa e estimula uma cultura de aprendizado, de melhoria. Eu vou estar sempre mostrando para a minha equipe aonde nós precisamos melhorar. E outra, né? Quando eu estou fazendo essas avaliações de desempenho, eu estou entendendo exatamente aonde eu preciso melhorar e eu já estou planejando o treinamento e desenvolvimento em cima daquilo. Eu vou estar sempre melhorando, por isso que eu estou sempre estimulando a cultura do aprendizado. Está sempre traçando treinamentos novos para a minha equipe para melhorar onde elas estão precisando melhorar. Então, gente, enfim, professor, tá bom, mas o que eu tenho que analisar nesse tal do BSC? Então, olha lá, de uma forma mais ampla, ó, o Kaplan e o Norton dividiram em 4 as estratégias de perspectiva de negócio. Eles pegaram não só a parte financeira, criaram os indicadores financeiros para a empresa lá, mas eles pegaram 4 áreas grandes também, ó. Como eu já vim falando aqui, né? Olha lá, você analisa também indicadores de clientes. Eu vou mostrar, vou ver se vai dar tempo hoje aqui de mostrar o NPS. É um indicador que você mede o grau de satisfação do seu cliente com a sua empresa. E aí você vai traçar ações de como que eu posso melhorar esse NPS. É um dos indicadores. Então, os processos dos clientes, né? Agora, eu tenho processos internos também, ué. Eu tenho que pensar no meu funcionário, na satisfação do meu funcionário. Eu tenho que pensar nos processos internos da minha empresa, se está tudo de uma forma eficiente. Se eu estou caminhando para o resultado positivo. E eu também crio indicadores na área de aprendizagem e crescimento. Se eu estou usando bem realmente as inovações, se a minha empresa está sempre aprendendo e crescendo, se eu estou... Então, ainda está meio confuso, pessoal. Ainda está meio confuso, mas a gente vai fazer um exercício ao longo do nosso curso. Isso eu quero fazer com vocês depois da nossa prova. Por exemplo, eu quero voltar um pouquinho aqui nesse assunto, tá? Eu vou passar um exercício, porque eu não quero confundir, vocês estão aí abarrotados aí com atividade supervisionada nessa fase, né? Eu sei que hoje vocês estão todos já aí preocupados em encerrar a atividade supervisionada, ainda falta coisa, e daqui a pouco vem prova, né? Daqui a pouco eu já vou passar para vocês a prova. É provável que na próxima aula eu já libere lá no site a prova para vocês. Então, eu não quero agora também preocupar vocês com um novo exercício, mas eu quero fazer um exercíciozinho com vocês para a gente fazer depois da nossa prova, voltar aqui um pouquinho nesse assunto, para vocês verem exatamente como criar indicadores nessas áreas aqui. Aí a gente vai entender melhor o conceito do BSC, tá? E aí, esse conceito, como a Denise falou no vídeo dela, quem não assistiu, assista o vídeo da Denise, porque aí a gente usa hoje, na verdade, a empresa, ela não é só o BSC, não. Porque surgiram conceitos novos, que eu vou mostrar de KPI, de OKR, outras formas de você traçar objetivos e metas e estratégias, que a gente acaba hoje, as empresas modernas fundiram isso tudo. Né? O BSC veio para dar uma luz, ó. Eu não posso ficar só olhando a parte financeira. Eu tenho outras áreas para cuidar. Eu tenho áreas do cliente, eu tenho áreas aqui internas de medir processos internos. Eu preciso medir a satisfação do meu funcionário, eu preciso medir o nível de
uso de inovação interna da minha empresa. Então, tem um monte de áreas. E, para isso, também eu uso os conceitos do OKR junto com isso. Só para você não ficar muito perdido, eu falei tanto aqui do NPS, vamos entender o que é ser NPS. Eu vou pegar um site aqui, quer ver? Eu acho que eu até já tenho alguma coisa. Espera aí um pouquinho só. Espera aí um pouquinho só, ver se eu já tenho alguma coisa pronta aqui, que eu possa mostrar isso para vocês. Desenvolvimento humano. Eu acho que está numa turma minha. Deixa eu ver aqui. Espera aí, deixa eu ver onde é que está. Um exercício que eu tinha. Ah, gente, eu achei que ele estava aqui fácil de eu mostrar. E eu acho que não está. Só queria mostrar um exercíciozinho que eu tinha rápido aqui, para você entender esse tal do NPS. Ele é muito, muito, muito interessante. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Espera aí, gente, é rápido. Quer ver? Rapidinho eu vou... Não, gente, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para a próxima aula, porque eu achei que eu tinha colocado na pasta dessa turma de hoje e não. Então, eu vou ter que ficar procurando ali, mas eu já vou deixar para vocês aqui, só para matar a curiosidade, e na próxima aula eu mostro esse exercício do NPS. Mas eu já vou deixar um site aqui, ó. Um site que explica lá, ó, NPS. Ó. Vou deixar 2 sites para você se divertir. O guia do NPS, Net Promoter Score, é o indicador de satisfação do cliente. Você tem clientes promotores e clientes detratores. O que é isso? Clientes promotores, aqueles que promovem a sua marca. Clientes que falam bem de você. E clientes detratores, aqueles clientes que não estão satisfeitos com a sua marca e falam mal da sua marca no mercado por aí afora. Tá? Então, ó, eu vou passar esse site para vocês lerem, eu vou mandar ele lá no grupo do WhatsApp também, vou disponibilizar ele aqui para você dar uma lida, para você entender o que é realmente esse indicador chamado NPS, tá? Esse site aqui parece que está explicando ele direitinho. Se não, ó, aqui, ó, tem explicando aqui, ó. Você faz a pergunta para o seu cliente. De 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa para um amigo seu? Aqueles que dão a nota de 0 a 6 são os detratores. O cara não está satisfeito com a sua empresa. Tem aqueles que são neutros, que de 0 a 10, quanto você recomendaria a nossa empresa? Aí o cara falou 7, 8. Ele está neutro, né? E tem os promotores, aquele que falou acima de 9. Falou 9 ou 10. Esse cara promove a sua empresa, ele fala bem da sua empresa. Aí você calcula o percentual de clientes insatisfeitos, os percentual dos detratores. Eu vou te mostrar na aula que vem, que eu achei que o exercício estava ali, não tá. Você calcula o percentual de detratores, diminui o percentual, o percentual de clientes satisfeitos, menos o percentual de clientes insatisfeitos, te dá um percentual, que a gente chama de NPS. Aqui está até explicando, ó. Tenta entender isso aqui, que na próxima aula eu tenho um exercíciozinho que eu mostro na prática numa empresa que eu usei isso lá na empresa, numa administradora, e mostrei para o diretor da empresa, ó, seu NPS hoje está tanto, ó. A gente precisa melhorar isso aqui. Aí eu vou pegar esse exemplo, vou trazer para vocês, que eu achei que ele estava ali, mas tenta dar uma lida, eu disponibilizei para vocês. Vou mostrar 2, ó. Quer ver um outro indicador? Vou mostrar de indicador de satisfação do funcionário, ó. É parecido. Parecido. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Indicadores. Deixa eu ver se eu acho esse que eu gosto muito dele. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Ixi, esse site a gente abre e parece um monte de coisa chata. Ó, é parecido, eu não falei que o do cliente é o NPS. O do funcionário é o EMPS, é de employed, de funcionário em inglês. Tá? Então, vou também passar esse site para você. Calcula, ó, absenteísmo. Mas aqui ele não está mostrando como calcular, não. Mas eu vou passar esse site aqui para vocês. Eu tenho também um exemplo para trazer para vocês na próxima aula de como calcular. Você faz a mesma pergunta que você faz para o cliente, de 0 a 10. O quanto você indica a nossa empresa para um amigo seu? Aí você pode fazer essa pesquisa interna com o funcionário. De 0 a 10, o quanto você indica a nossa empresa para um amigo seu trabalhar? E aí você consegue achar um indicador. Eu vou trazer isso na próxima aula, para a gente poder fazer um exercíciozinho aqui, tá? Mas só para eu dar uma adiantadazinha na matéria aqui, para ficar pouca coisa para a gente encerrar na aula que vem, depois desse conceito do DSC, as pessoas criaram outros termos. Antes de eu entrar no OKR propriamente dito, eu preciso falar também do KPI, que são termos que você vê no mercado por aí, a gente ouve muito falar de KPI, que é muito parecido com o OKR, é um termo diferente, né? Eu queria só falar do OKR, mas se eu não falo do KPI, de repente você vê por aí afora a pessoa falando do KPI e fala, olha, o professor não falou de KPI, gente, é uma coisa muito... Um termo que foi uma evolução, o OKR, na verdade, foi uma evolução do KPI. O KPI foi um termo criado muito por esse pessoal das redes sociais. Quando surgiu aí esse marketing digital, esse pessoal do marketing digital criou esse termo KPI. Que, na verdade, é muito parecido com aquela metas smart que eu falei e vai ser parecido com o OKR, porque é um indicador chave de resultado-chave. Olha lá, KPI, se você traduzir do inglês, né, KPI, Key Performance Indicator, é uma expressão que significa indicador-chave de desempenho. Esses indicadores ajudam a embasar métricas. Pessoal do marketing digital, eles usaram muito essas métricas para medir a performance da sua rede social, né? Quantidade, quando eu estou olhando lá quantos seguidores eu tenho, e eu quero aumentar meu número de seguidores, isso é um KPI. Quanto eu quero? Eu quero aumentar em 10% meu número de seguidores. Eu estou criando um KPI. Estou criando um indicador-chave. Então, esse termo KPI, a gente vê muito, começa a estudar marketing digital para você ver. Se a todo tempo você vai estar vendo o cara falar de KPI. Eu tenho um KPI de conversão. O que é conversão? Eu tenho um site que eu estou vendendo produtos. Então, tem clientes que entram no meu site, navegam no meu site, mas não compram produtos. Eu não consegui converter aquela visita em venda. Então, eu posso também criar um indicador de conversão. Quantos clientes entram no meu site e quantos efetivamente compram? Aquilo me dá um indicador de conversão. Conversão eu converti um cliente que veio passear no meu site, converti ele numa venda, né? Então, eu gerei um novo KPI também. Então, métricas que quantificam a performance da empresa, dos colaboradores, de cada área da empresa também. Os KPIs podem variar de acordo com seus processos e suas estratégias. Essa ferramenta é fundamental na composição de metas e de melhorias, alinhadas ao planejamento estratégico e aos objetivos da rotina da empresa, demonstrando se os processos apresentam resultados previsíveis e se estão sob controle. A metodologia das metas SMART, que eu mostrei agora há pouco, também podem auxiliar na elaboração dos indicadores. O BSC também é uma forma, uma boa ferramenta de KPI. Tá? Então, olha lá, alguns indicadores de áreas específicas. Então, gente, esse pessoal, na verdade, isso veio evoluindo e veio sendo criado, os administradores foram percebendo que eu posso criar indicadores em várias áreas. Em todas as áreas eu tenho que ter indicadores.
Então, eu posso ter indicadores de recursos humanos, como vocês vão ver naquele segundo site que eu passei para vocês, tem indicadores de absenteísmo. O que é absenteísmo? Funcionário que falta ao trabalho. Se eu tenho como calcular um indicador de absenteísmo. Se eu tiver com um indicador de absenteísmo muito alto, está me indicando que os meus funcionários estão faltando muito ao trabalho. Então, eu tenho que entender o porquê, porque não é comum, não é saudável para a empresa os funcionários ficarem faltando. E se estão faltando, por que estão faltando? Estão desmotivados? Estão tendo algum problema de clima no trabalho? Como é que está a minha avaliação de desempenho, a rotatividade desses funcionários? Né? Rotatividade mede. Né? Quando eu faço a avaliação de desempenho, eu também vejo os indicadores de RH meu. Né? Então, indicadores de rotatividade. Rotatividade é o quê? Não é falta ao trabalho, é o entra e sai. Eu contrato funcionário, daqui a pouco o funcionário está pedindo demissão, ou está sendo mandado embora. Então, vai tendo uma rotatividade muito alta. Tem como eu calcular também. Esse exercício que eu estou falando para vocês na próxima etapa, depois da primeira prova, a gente vai ver indicadores em todas essas áreas. Aí você vai entender melhor como calcular indicadores de rotatividade. Então, tem indicadores de desempenho financeiro, né, de lucratividade, de margem líquida, de endividamento. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora sobre indicadores financeiros, porque você precisa estudar as matérias da área de finanças para você entender que os indicadores são esses. Então, também aqui não cabe a gente ficar falando com alunos sobre EBITDA. EBITDA é um indicador de desempenho financeiro. Não vou entrar em detalhes de indicadores de margem líquida. É só para você entender. Mas, olha lá, no mundo digital também, eu tenho os KPIs lá, a taxa de conversão. Aqueles clientes que entraram no meu site e compraram, indicadores, índices de engajamento. Aquelas pessoas que vão nas minhas redes sociais e curtem, e comentam, e compartilham. O pessoal do marketing digital tem um monte de tipo de indicadores para medir isso, né? O índice de influência social. Se o meu site, se a minha rede social, se a minha fanpage lá no Facebook, ou se a minha página, o meu perfil no Instagram, está influenciando as pessoas. As pessoas estão pegando o que eu posto e compartilhando na rede dela. Então, eu tenho como medir isso. Né? Então, isso são KPIs, é aquilo que eu mostrei. É esse conceito realmente do OKR que a gente vai ver. Mas eu vou parar por aqui, pessoal, porque já vai dar 9 horas. Olha só. Parece que está muito confuso, pessoal. Parece que é muita coisa, mas é. Mas fiquem tranquilos, porque quando a gente começa a ver isso, começa a aparecer um monte de siglas, BSC, KPI, OKR. Eu falo, meu Deus, o aluno fala assim, nossa, professor, nós não vamos conseguir entender isso não. Mas eu prometo para vocês que vão. Que aí na próxima aula, deixa eu finalizar o assunto OKR na próxima aula, que a próxima aula está faltando 11 slides, 10 slides na verdade. Vou vir aqui do slide 60 para frente, e vocês vão entender como é que funciona esse OKR. Que aí eu vou, na próxima aula, eu vou finalizar essa unidade 1 toda, eu vou só iniciar a unidade 2 com vocês, que tem uma questãozinha lá que vai ser cobrada na prova, que é simples, tá? Só uma questão inicial sobre as etapas do treinamento e desenvolvimento, mas a prova vai ser mais falando sobre essa unidade 1 aqui, que aí na aula que vem, eu vou concluir com vocês o assunto OKR, e aí eu prometo que isso vai ficar mais claro. O Eduardo falou turnover, a rotatividade também é chamada de turnover. Então, pessoal, na próxima aula, eu vou concluir o assunto OKR, então vai ficar mais claro para você o que eu estou falando até agora, que eu falei de BSC, eu falei de KPI, aí eu vou começar a falar de OKR. São as siglas que deixam o aluno um pouco confuso, mas vai ficar claro na próxima aula que isso com vocês. E aí, na próxima aula, eu já também inicio, só o início da unidade 2, eu já falo sobre a prova com vocês,
E aí, gente, eu prometo para vocês, depois da prova, nós vamos fazer um exercíciozinho que eu vou te mostrar os caminhos de como criar indicadores em todas essas áreas que eu falei, aí a coisa fica um pouco mais clara para vocês. Pessoal, tá legal? Podemos dar por encerrado hoje, acho que já é uma aula que bagunçou um pouquinho a cabeça de vocês, mas vai ficar mais claro, eu prometo para vocês. Beleza? E é um assunto interessantíssimo, vocês vão gostar depois do exercício que a gente vai fazer sobre os OKRs e o BSC. Assistam, pessoal, assistam aqueles vídeos. Assista aqueles vídeos que eu passei, por isso que eu passo também os vídeos. Porque você vendo aqui a aula e assistindo os vídeos que eu passei, são muitos, são 6, se eu não me engano, 6 vídeos, mas dá um complemento. Você consegue enxergar melhor como é que isso funciona. E isso, gente, se você no futuro entender o conceito disso, souber aplicar isso, gente, vai ser um diferencial competitivo para você como profissional. Eu te garanto que isso vai fazer diferença para você. E aí, pessoal, na aula que vem, a gente acaba de tirar qualquer dúvida que ainda tenha ficado ainda sobre essa parte inicial do BSC, que a gente viu, do KPI, beleza? E aí, pessoal, olha só, eu vou dar por encerrado hoje. Na aula que vem, a gente tem muita coisa para ver. Desejo a vocês aí, amanhã já é sexta-feira, um excelente final de semana, né? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Beijo, professor. Bom final de semana também. Valeu, Beatriz. Fique com Deus aí, tá, querida? E qualquer dúvida que tenha, pode me mandar lá também um WhatsApp lá também, que eu vou já, né? A gente vai aí se inteirando do assunto aí, tentando tirar as dúvidas de vocês. Valeu? Muito obrigado a todos, a Jéssica, Vanessa, Maria Isadora, Beatriz, Josué, todo mundo que participou aí da aula, né? Igor, Marco, Jéssica, Vanessa. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.